sobre crises existenciais. Qual é o sentido da vida? Dentro dessa crise, você já se perguntou qual é o sentido da vida? Muitas pessoas têm perguntado isso, irmãos. Muitas pessoas estão se perguntando tudo o que está acontecendo. Pessoas que estavam com os seus projetos todos traçados, com os seus planos todos alinhados. Pessoas que tinham a sua carreira já projetada e já estabelecida, que já tinha uma programação e tudo, e de repente tudo para e de repente as coisas mudam. Aquele que estava ansioso por uma formatura no ano de 2020, talvez essa formatura só vai acontecer em 2021. Aquele que estava se preparando para fazer um aniversário de 15 anos da filha, talvez o aniversário vai ser de 16. Aqueles que talvez estavam se preparando para se casar. Talvez o casamento não vai sair em 2020. Talvez saia em 2021. E tudo isso que aconteceu despertou e desenvolveu uma crise tamanha no mundo e em nossos corações também. Porque qual de nós, talvez em um momento solícito, dentro do quarto ou em casa, talvez impedido de sair, ou talvez respeitando a quarentena, porque há muitos que não respeitam, e você se perguntou, meu Deus, por que tudo isso? Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E aí crises e mais crises vão se gerando na nossa mente, no nosso coração. Na verdade, nós nunca vamos conseguir responder os porquês de tudo isso. Mas uma coisa eu posso garantir para você, meu irmão, nada do que acontece no mundo é por acaso. Nada do que está acontecendo é apenas... como eu ouvi, esses tempos atrás eu ouvindo um programa de rádio e acompanhando um programa de rádio, um irmão da igreja estava fazendo uma participação, e o locutor do programa, ou aquele que conduz o programa, ele falou uma coisa que um determinado líder religioso disse que isso é um fenômeno da natureza. Não, irmãos, não é um fenômeno da natureza. Isso é a mão de Deus agindo. Porque nada no mundo acontece sem a permissão de Deus, sem o querer de Deus. Deus quis que isso que está acontecendo acontecesse. Por quê? Talvez eu não possa te responder, não saiba te responder. Mas uma coisa eu posso te dizer: você não vai ser mais a mesma pessoa depois desse tempo. Ou você melhora, ou talvez você piora de vez. A Bíblia diz isso, que nos últimos tempos, aqueles que estão limpos hão de se limpar mais, e aqueles que estão sujos hão de se sujar mais. Talvez nós estamos chegando nesse tempo, e esse tempo é um tempo que vai gerar muita crise, crises existenciais, crises que vão fazer com que nós venhamos a perguntar: por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? O que está acontecendo? Por quê? Qual é o sentido da minha vida? Se tudo aquilo que eu havia projetado, de repente, foi paralisado. Talvez a personagem bíblica que nós vamos ler hoje, nos responda alguma coisa, ou talvez nos elucide alguma coisa em nossa mente e coração, para que nós possamos melhor viver dentro desse mundo de crise. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 20 ao verso 23, nós vamos ler. Segundo minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é incomparavelmente melhor. O viver para mim é Cristo, e o morrer é grande lucro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas. Obrigado porque podemos, Pai querido, mesmo com limitações, abrir essas portas para anunciar a tua palavra. Fala aos nossos corações, como o Senhor falou ao meu coração e tem falado ao meu coração, neste texto e neste tempo, Pai. Que a tua palavra possa ressoar dentro de nós, possa ressoar dentro do nosso coração, do nosso espírito, e que possamos, atentos, Pai querido, atender ao teu chamado, que possamos, atento, obedecer a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. O Egito Antigo, ele tem muitos mistérios, e Sócrates uma vez foi até uma outra cidade e em um dos templos que ele visitou, ele encontrou uma inscrição na entrada desse templo dizendo assim: conhece-te a ti mesmo. Mas essa frase, ela não é de origem grega, ela é de origem egípcia. E estava ou está inscrita, talvez hoje, se você for visitar o Egito e você ir até a região sudoeste do Egito, você vai encontrar ali o templo de Luxor. E essa era uma escritura que estava na entrada do templo de Luxor. E quando você entrava da porta para dentro e você olhava para trás, tinha a conclusão ou a continuação dessa frase. Lá de fora, conhece-te a ti mesmo. E do lado de dentro, pois conhecendo-te a ti mesmo, conhecerás a Deus. Ou, no caso politeísta dos egípcios, os deuses. Mas por que eu trago essa frase no início da mensagem? Porque talvez o maior desafio do ser humano seja conhecer-se, se conhecer. Muitos de nós não nos conhecemos direito. Muitos de nós vamos passar a vida inteira e vamos ter atitudes que vão nos surpreender, porque nós não sabíamos que éramos capazes de ter tal atitude, de ter tal comportamento. E nós somos surpreendidos diariamente nessa busca do autoconhecimento. E a psicologia tem alguns posicionamentos para falar sobre esse autoconhecimento e essa busca de conhecimento, o que ela gera em nós. E tudo isso, esse conhecer a si mesmo, esse buscar conhecimento de si, esse buscar autoconhecimento, gera crises. Por mais que existam posicionamentos diferentes dentro da psicologia, elas de comum acordo entendem que são 5 áreas da nossa vida que geram essas crises e que fazem com que nós venhamos a nos conhecer melhor. A conhecer, a ter esse autoconhecimento. As áreas são elas. Primeiro, a preocupação com a morte. Eu não sei quantos aqui, talvez nem todas as crianças fossem assim, mas logo que eu aprendi a escrever, e ali nas séries iniciais você vai aprendendo fazer os primeiros textos, né? Pequenos textos, 3 linhas, 4 linhas. E eu me lembro de um texto que fez com que a professora chamasse a minha mãe na escola, porque no texto eu escrevi assim: eu queria subir na escada do céu e chegar lá e conversar com Deus. Se para isso eu preciso morrer, então que eu morra. Uma criança de 8 anos escrever isso. Por quê? Porque para muitos buscar a preocupação com a morte, ou os mistérios que a morte geram no coração do ser humano,
Isso gera crise. Eu não sei quantos aqui, mas eu não sou uma das pessoas que tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero morrer fora do tempo. Só isso, né? Tem gente que tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer fora do tempo. Eu quero criar as minhas filhas. Eu quero vê-las se casando. Quero poder levá-las até o altar, ou talvez até celebrar o casamento delas. Se Jesus não voltar até lá, eu quero ter esse privilégio. Então, morte para mim não é algo que me cause pânico. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê nele passa da morte para a vida. Então eu não tenho medo da morte, porque a morte natural ou a morte humana, o abandono desse corpo, é na verdade apenas a passagem desta vida humana limitada para a vida eterna que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Conquistou para você na cruz do Calvário, conquistou para nós, cada um de nós na cruz do Calvário. Então, mas para muitos a preocupação com a morte gera crise. E esse tempo tem gerado medo nas pessoas, e as pessoas estão preocupadas com a morte. Estão preocupadas de sair na rua e serem contaminados com o corona, o Covid-19, e acabam morrendo. E muitos ficam, talvez, falando para si mesmo: eu não terminei de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, eu tenho que ficar em casa na quarentena e esperar tudo isso passar para começar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, comece agora, comece já. Ontem conversava isso com o irmão Manuel. Para que esperar passar, né, irmão Manuel? Faça agora. Ame mais a sua família agora. Aproveite mais esse tempo com a família. Aproveite, pega o telefone e liga para a pessoa que faz tempo que você não vê, que você não fala, e converse com ela antes que a morte chegue para nós. E aí é tarde, aí não tem mais o que fazer, aí é só esperar. Para aqueles que morrem com Cristo, estão bem. Aqueles que não morrem sem Cristo, aí eu não sei o que vai acontecer, também não me interessa. O que me interessa é o quê? É se você não conhece a Cristo ainda, entrega o seu coração para Jesus e você vai ter certeza, a morte não vai mais te assustar. A segunda questão que gera crise é a questão do isolamento. Você já viu quantas pessoas estão em crise por causa desse isolamento? Vídeos na internet você vê vários que se tornam engraçados, mas na verdade são trágicos. Aquele vídeo daqueles anciãos e anciãs que, impedidos pelos filhos de sair, por uma medida de segurança, os filhos fazendo isso por amor aos pais, impedindo eles de saírem, principalmente nos grandes centros, onde de fato existe uma grande epidemia, onde pessoas estão morrendo, como a cidade de São Paulo, por exemplo. E os filhos impedindo os pais idosos de saírem, e os pais desesperados, a ponto de cavar um buraco no chão do portão de casa e tentar sair por baixo do portão, como se fosse aqueles cachorrinhos cavador que cava e sai por baixo do muro. Parece cômico, irmãos, isso, mas isso é o que o isolamento gera no coração, na alma de uma pessoa, uma crise. Porque, afinal de contas, nós não fomos feitos para ficar isolados. Você não foi feito para ficar isolado. Eu não fui feito para ficar isolado. Nenhum de nós não fomos feitos para o isolamento. Nós fomos feitos para viver juntos. Não é bom que o homem viva só. Disse Deus ao ver Adão sozinho no Éden. E aí Deus se encarregou de resolver a parada. Fez a Eva. E Adão com Eva multiplicaram, cresceram e multiplicaram e povoaram a terra. E por causa de Adão e Eva, hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo todo. E precisamos uns dos outros. Nós não fomos feitos para isolamento. Isolamento gera crise. Mas como enfrentar essa crise de isolamento no momento? São tantos questionamentos. Morte, isolamento. Outra coisa que gera essa crise é a identidade. Já viu? Crise de identidade acontece principalmente na fase da adolescência. O adolescente está naquela fase de transição, adolescente, jovem,
e aí começa as influências externas, e como diz o pastor Ivan, parece que é abduzido. Vem um extraterrestre, leva o adolescente embora, e passa aquele tempo sendo aquela coisa esquisita, e aí depois volta o adolescente. Parece que, né, o ET faz o que quer lá, leva o seu filho embora, depois devolve ele de novo e parece que nada aconteceu. Crise de identidade. Mas outra crise, ou outro aspecto da psicologia que talvez gere crise, é a questão da liberdade. Tem pessoas que vivem com os pais 30, 40 anos e têm dificuldade de se desvincular, tem dificuldade de cortar o cordão umbilical e tomar rumo na sua vida, porque tem medo da liberdade, querem ser livres, mas não sabem como ser livres. Mas por fim, eu gostaria de falar sobre um quinto aspecto que a psicologia trata, que gera crise, que é a pergunta sobre o sentido da vida. O sentido da vida é talvez o ponto da vida humana que mais gera e desenvolve crise existencial na humanidade. Todos nós estamos preocupados em saber de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, o que eu vou fazer da minha vida, com quem vou me casar, qual vai ser a minha profissão. Será que eu vou chegar à terceira idade? Será que eu vou viver muito? Ou será que eu vou morrer cedo? Qual é o sentido de estar aqui vivendo? Por que eu estou aqui? E essas perguntas nós vamos fazendo, e tudo isso vai gerando crise em nós. E muitas vezes nós tentamos uma coisa, nos frustramos, aí tentamos outra, nos frustramos, e a nossa vida vai sendo construída de crise em crise. O importante é nós sabermos que existe um sentido maior na vida, e quando nós descobrimos esse sentido maior na vida, aí as crises, não vou dizer para você que elas acabam, mas nós conseguimos lidar com elas de uma maneira mais saudável. Não vai perder o sono por causa dela. Não vai perder a saúde por causa da crise. Não, você vai saber lidar com ela, porque afinal de contas você sabe o porquê você está aqui, para que você está aqui, de onde você veio e para onde você está indo. E a personagem que nós lemos aqui, o texto de Paulo, é Paulo talvez no momento mais crítico de sua vida. Talvez o momento que Paulo estivesse propenso à maior crise de sua existência. Por quê? Olha a vida de Paulo. Paulo, ele nasceu em uma família nobre, uma família com bons recursos. O seu pai era um cidadão romano, que era um prosélito, se converteu e vivia na região de Damasco, um homem que fazia parte do exército romano, mas que também tinha uma alta influência no meio judaico, no meio da religião judaica. E Paulo é criado aos pés e educado por um dos maiores sábios rabinos da época, que era Gamaliel. Talvez um dos teólogos judeus da época de Paulo e da época de Jesus, mais respeitado. Era consultado por todos. Paulo foi educado por esse homem. Talvez a educação de Paulo foi uma das melhores, porque nos seus escritos nós percebemos que ele também teve uma educação dentro da filosofia grega. Ele conhecia os filósofos gregos, ele conhecia os poetas gregos, tanto é que no capítulo 17 de Atos, ele recita uma poesia inteira de um poeta grego do 4º século a.C., Paimênides. Então ele era um homem culto, pertencia a uma das sociedades mais elevadas da defesa teológica judaica, a saber, o Sinédrio. Ele tinha um propósito em sua vida: defender a sua crença,
Ele acreditava que o sentido de sua vida era perseguir os defensores ou os seguidores de Jesus e defender o judaísmo. Mas no meio do caminho ele tem uma experiência. No meio do caminho ele tem, parece-me que as coisas mudam, se transformam. Você vai em Atos capítulo 9 e você começa a ler o capítulo 9 de Atos e você encontra um Paulo que ainda é chamado de Saulo, o seu nome hebraico, e ele está com cartas que ele conseguiu do sumo sacerdote para entrar nas casas dos cristãos, tirá-los para fora, matá-los em praça pública e acabar com o cristianismo. Mas enquanto ele estava viajando para Damasco, algo surpreendente lhe aconteceu e mudou o sentido da sua vida, ou melhor, mostrou para ele qual era o real sentido da vida. Ele tem uma experiência, a luz de Cristo brilha sobre ele, lhe tira a visão e fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então Saulo, curioso de saber o que estava acontecendo, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue, e lhe dá uma resposta, mostrando para ele qual era o verdadeiro sentido de sua vida. Saulo, Saulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Eis que você é para mim um vaso escolhido. E Jesus dá uma instrução, ele vai até uma casa, fica ali nessa casa jejuando 3 dias, nesse interim, Jesus aparece para um discípulo chamado Ananias, fala com Ananias: ó, vai na casa, na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo, ele está jejuando e orando faz 3 dias, eu apareci para ele no caminho de Damasco, e eu tenho um propósito na vida dele. Ananias fica meio assustado, porque Saulo estava matando os cristãos, mas ele obedece a Jesus. Porque Jesus falou para ele assim: esse aí para mim é um vaso escolhido. Ele vai pregar aos gentios. E ele vai sofrer muito. Agora imagina você receber uma revelação de Deus que o propósito da sua vida é sofrer. Quem quer receber essa revelação? Acho que nenhum de nós. Mas, meu irmão, quando você recebe, quando você descobre o propósito da vida, da sua vida em Deus, o sofrimento para você é apenas um estágio. Eu estava lendo ainda um texto essa semana do nosso querido irmão Christopher Vergara, que é missionário lá na Janela 1040, no Afeganistão, e ele com sua esposa, e ele contando um fato em que ele teve que fugir pelo deserto para não ser morto pelo Hamas. E ele fugiu. E ele poderia muito bem voltar para a sua nação, ele é do Chile, ele poderia muito bem voltar ou para o Brasil, onde ele tem uma igreja que cuida dele aqui também, ele podia voltar para cá, aqui ele tem liberdade, ele poderia sair pregando nas ruas, ninguém ia fazer nada com ele, mas ele descobriu o propósito da vida dele. E então hoje ele continua lá, recebendo ameaças de morte, mas para ele, o propósito da vida em Jesus é o mais importante. Então Paulo, depois de convertido, ele começa a descobrir o propósito da vida em Deus. Porque muitas vezes nós estabelecemos propósitos de vida fora de Deus, e esses propósitos vão se frustrando, e a vida começa a ficar sem sentido, e nós, no lugar de fazermos aquilo que fomos criados para fazer, nós acabamos fazendo muitas outras coisas, e nos esquecemos que o verdadeiro sentido da vida é viver. Porque você viu como nós trabalhamos demais, irmãos. Nós perdemos a saúde trabalhando para ganhar uma coisa que a gente não vai levar para o céu. Dinheiro. E aí o sábio antigo tem a frase que diz, né? Dizem que essa frase é do tal do Dalai Lama. Eu já vejo essa frase antes mesmo do Dalai Lama se pronunciar com ela. Mas é uma frase antiga.
sobre o mundo ocidental, um oriental falando do mundo ocidental. O ocidental, ele perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Porque eu tenho aprendido que nós não fomos feitos para esse desgaste. Sabe, o Catecismo de Westminster, ele diz acerca do propósito do homem, que o homem foi criado para adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Adorar a Deus e desfrutar de Deus. Aqui começa o sentido, nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Por que eu falo que o verdadeiro sentido da vida é viver? Porque vida nós temos apenas em Cristo. Vida nós temos apenas em Deus. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós não estamos entregando o nosso coração a Jesus para ir para um lugar desconhecido. Não, nós estamos entregando o nosso coração a Jesus para voltar à nossa origem, para viver verdadeiramente. E uma vez eu ouvi uma mensagem falando sobre fé, e nessa mensagem o pregador falava que fé é uma questão de sobrevivência. Eu discordo dele, porque somente com fé é que nós vivemos, porque o justo vive pela fé, ou vive da fé, em outras traduções. Eu só começo a viver e eu descubro o verdadeiro sentido da vida, que é viver, quando eu entendo Cristo, quando eu entendo a palavra de Cristo. E foi o que Paulo entendeu. E Paulo agora, no tempo em que ele está vivendo, ele está animando a igreja dentro do propósito e do sentido real da vida. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta de Filipenses quando ele estava preso, cuidado pela guarda pretoriana e já com uma sentença de morte expedida por Nero, pelo imperador. E Paulo, olha como Paulo escreve essa carta. Ele começa saudando a igreja. Graças, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Graças a Deus eu dou por vocês, eu me coloco de joelhos, faço oração com alegria e súplica em minhas orações, pela cooperação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir até o dia de Jesus. Ele começa a animar a igreja. A igreja sabe que Paulo está condenado à morte. A igreja sabe que o fim da vida de Paulo é a guilhotina romana. Paulo mesmo sabe disso. No entanto, quando ele escreve para a igreja, ele escreve não uma carta de lamento, ele não escreve uma carta chorosa. Ele tinha todos os direitos de escrever talvez uma carta emocionada, de despedida, dizendo para a igreja: eu vou morrer, eu dei a vida por vocês, eu plantei a igreja aí em vários lugares, eu gastei a minha vida para que o evangelho pudesse se expandir, e olha o que está acontecendo, agora eu estou preso, agora eu estou condenado à morte. Paulo não fez isso. Pelo contrário, Paulo, ele tem no seu coração uma alegria e uma paz que causa perturbação naqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não conhecem o verdadeiro sentido da vida, que é viver e viver em Cristo. Por isso que ele continua animando a igreja. E você lê a carta de Paulo aos Filipenses e você vê que ele anima a igreja do começo ao fim da carta, que ele dá instrução para que eles se alegrem sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele diz: olha, eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Eu não alcancei ainda, mas eu estou na carreira. Eu vou alcançar o prêmio da soberana vocação. Você percebe que Paulo, mesmo diante de uma sentença de morte, ele descobriu o sentido da vida. E mesmo diante de uma sentença de morte, ele não deixou de viver. Sabe qual que é a pior doença que existe na humanidade?
é o descaso pela vida. É o desejo de não viver. Essa é a maior enfermidade que existe na humanidade. Quando nós perdemos o desejo de viver. Enquanto nós temos desejo de viver, nós lutamos, nós caminhamos, nós pelejamos, até o dia em que nós, de fato, descobrimos que o sentido da vida está em Cristo, e Cristo nos faz viver uma vida abundante. A Bíblia diz isso, irmão, que a vida em Cristo é uma vida abundante. A Bíblia diz que em Cristo eu vou abundar em toda boa obra. Está lá em Efésios 2. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas fosse chamados para que abundeis em toda a boa obra. Viver. Então, quando eu analiso a vida de Paulo, e eu descubro que o verdadeiro sentido da vida é viver, eu começo a ver aqui Paulo, e eu consegui extrair ou abstrair desse texto, ou retirar desse texto, 3 relevantes princípios que dão o verdadeiro sentido da vida. O primeiro princípio que vai te dar sentido nessa vida está no versículo de número 20, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, até agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe qual que é o princípio que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Para que nós possamos viver bem, é o princípio para que nós venhamos a estar tranquilos no sentido, descobrir o sentido da vida, que é viver, para viver bem, é o princípio da esperança. O apóstolo Paulo, ele declara, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Paulo, ele escreve, ele fala muito sobre esperança em suas cartas. A carta de Romanos, ele fala sobre esperança. Na carta aos Coríntios, ele fala sobre esperança. 1ª e 2ª Coríntios, ele fala sobre esperança. Se você ler a carta aos Gálatas, ele vai falar sobre esperança. Efésios, também ele fala sobre esperança. Aqui em Filipenses, esperança. Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, ele fala sobre esperança. Por quê? Porque Paulo declara que a esperança dele não é uma esperança nas coisas deste mundo. A esperança de Paulo não é uma esperança na economia. A esperança de Paulo não é a esperança numa nova vacina que vai combater, apesar de nós estarmos esperando sair logo essa vacina ou remédio que combata logo esse vírus, para a gente voltar, as coisas começarem a caminhar, mas a nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 que a viva esperança é Jesus Cristo. Por isso que para nós vivermos bem, para que o sentido da nossa vida seja viver e a gente venha viver bem, nós precisamos aprender o princípio da esperança. E eu gostei muito de uma palavra do pastor, agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas o pastor Ricardo Gondim, quando ele pregava sobre o texto de Romanos, falando sobre esperança, que nós temos que fazer da palavra esperança um verbo na nossa vida. O verbo esperançar. Eu preciso fazer que a esperança seja uma ação diária na minha vida. Eu preciso agir como alguém que está firmado nessa viva esperança. Eu preciso agir como alguém que não se surpreende com as coisas que acontecem no mundo. Eu preciso agir como alguém que mesmo diante dessa turbulência que nós estamos vivendo, a minha esperança continua viva, porque a minha esperança tem um nome, a minha esperança é Jesus Cristo de Nazaré, então é nele que eu espero, e quando eu espero em Jesus, eu não vou ser confundido, irmão, irmã. Esperar em Jesus é esperar para a certeza, não é esperar para algo duvidoso. Por isso que, a semelhança de Paulo,
eu preciso alimentar essa esperança em meu coração. Então, o primeiro princípio que dá sentido à minha vida e me ensina a viver bem é o princípio da esperança. Onde você tem colocado a sua esperança, ou o que tem sido a sua esperança? Sabe, irmãos, abrindo o coração para vocês aqui, sendo sincero, eu acho que a verdade e a sinceridade é a melhor coisa que a gente pode fazer, é ser sincero e verdadeiro. Eu vou ser sincero com vocês. Pelas leituras bíblicas que faço, eu não acredito numa melhora do mundo. A Bíblia não me fala isso. A Bíblia me fala que o mundo só vai piorar. A Bíblia fala que anticristos vão surgir, falsos cristos vão surgir, ou o homem da iniquidade vai se levantar, a igreja vai começar a ser perseguida, vão nos odiar por causa de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a minha esperança é uma viva esperança. Paulo escreveu isso aqui aos Filipenses preso, mas quando ele estava lá em Coríntios, ele disse para os irmãos da igreja de Coríntios: olha, não atentem para a breve e momentânea tribulação. Essa breve e momentânea tribulação produz em vocês um eterno peso de glória. Por isso, não fiquem preocupados com as coisas que vocês estão vendo. Preocupem-se ou se atentem às coisas que vocês não veem. As que vêm vão passar. Esse vírus vai acabar. Vão descobrir a cura para esse vírus. Meu irmão, daqui mais um tempo vem um outro, mais letal do que esse. Pastor, que isso, sendo profeta da desesperança. Não, meu irmão. Sabe por quê? A minha esperança não está neste mundo, a minha esperança está em Jesus Cristo, e Jesus Cristo vivo, verdadeiro, que está em pé diante do trono de Deus, esperando apenas um sinal do Pai, para que Ele possa para que Ele possa voltar, buscar a sua igreja, e assim nós vamos estar com Ele eternamente. E Apocalipse 22 diz que lá quando estivermos com Ele eternamente, não vai ter mais choro, nem ranger de dentes, vai ser só bonança, vai ser só alegria, vai ser banquete, vai ser festa, e festa boa. Porque eu não sei, tem gente que acha que vai para o céu, e o céu de algumas pessoas é uma coisa chata. Eu não quero ir para o céu de algumas pessoas. Algumas pessoas aí que um céu assim, aquele céu, né, meio monastério assim, lá do Tibete, aquela coisa silenciosa. Meu irmão, eu acho que céu vai ter muito barulho. Céu é lugar barulhento. Por quê? Tem coral de anjo cantando 24 horas. Ó a minha esperança, irmão. Presta atenção. A minha esperança está em Jesus, Jesus vivo, que vai voltar e buscar a igreja. E o céu para onde Jesus vai me levar é um céu de festa. Anjo cantando 24 horas, coral. Talvez eu vou até dar uma cantadinha nesse coral lá. Não sei se eu tenho, né, voz de anjo deve ser mais bonita, né? E tem outra coisa, diz que vai ter um casamento no céu. É o casamento de Jesus com a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Então eu vou subir para o céu para festejar, irmão, eternamente. Alegria, é festa todo dia. No céu é alegria, é festa todo dia. É para lá que eu vou. A minha esperança é essa. É uma viva esperança. Então veja, o apóstolo Paulo ele falou: a minha esperança está na vida. Mas pode estar na morte. Se eu morrer aqui, eu não sei. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque a esperança dele está em Jesus. Primeiro princípio para entender que o sentido da vida é viver baseado na esperança de Jesus. É viver alicerçado na viva esperança que é Jesus. O segundo princípio, talvez um princípio não tão espiritual assim como a esperança, mas ele é também. É o princípio do trabalho.
Sabe por quê? Porque primeiro nós somos chamados para esperar em Deus. E esperando em Deus, trabalharmos para Ele. Ou melhor, trabalharmos com Ele. Eu gosto muito de uma palavra que a pastora Rosa já deu aqui algumas vezes, falando de uma mensagem que ela ouviu do pastor Bill Hybels, que ele disse que nós não somos a nossa função. O irmão Manuel não é um engenheiro. Ele é um discípulo disfarçado de engenheiro. Ele é um filho de Deus disfarçado de engenheiro para manifestar a glória de seu pai lá no seu trabalho. O Jair não é um cientista da computação, da informática, é isso, Jair? É assim? Fala. Com analista de sistema. Não, ele é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, disfarçado de analista de sistema. Então, veja, nós somos primeiramente filhos de Deus, em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, chamados para obrar em seu reino, chamados para trabalhar na sua obra, na sua seara. E olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Porque ele fala, olha, minha esperança está em Deus. Por isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque morrendo eu vou estar com Deus, eu vou estar com Jesus. Mas se eu viver, eu vou viver para que o meu trabalho traga frutos para Jesus. Para que eu possa levar essa esperança para aqueles que ainda não têm esperança. Para que eu possa, no tempo de crise, mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor para viver, que é o caminho de Cristo. Então, nesse tempo de crise, a pergunta que nós fazemos é, quando voltar, nós vamos continuar sendo esquentadores de banco do templo? Ou nós vamos, de fato, fazer aquilo que Jesus nos pediu ou nos ordenou fazer? Jesus, ele nos chamou para dar fruto. João, capítulo 15, diz que se a vara não estiver ligada, se o ramo não estiver ligado na vara da videira, ele para nada serve. Ele é cortado e lançado no fogo. Mas o ramo que dá fruto, ele é podado para que ele venha dar mais fruto. Irmão, eu creio que esta igreja é uma igreja de ramos frutíferos, mas que esse tempo Deus preparou para nos podar. É um tempo de poda. Deus está podando a igreja. Para quê? Para que a igreja possa dar mais fruto. Para que a igreja possa frutificar mais nesse próximo tempo, porque esse próximo tempo, que creio eu antecede a volta de Jesus, vai ser um tempo em que a igreja poderosamente há de se manifestar a partir do seu trabalho na sociedade, do seu trabalho no dia a dia. Vai ser um melhor funcionário, vai ser um melhor patrão, vai ser um melhor estudante, vai ser melhor em tudo. Porque dessa forma o mundo vai olhar para nós e vai ver que existe um sentido melhor para viver, para a vida, que é viver em Cristo. E por fim, o terceiro princípio, princípio da eternidade. Olha o que diz o versículo 23. Ora, eu vou ler todo o texto novamente, do 20 ao 23, para que a gente possa elucidar melhor e entender bem. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de quem nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe por que eu não entro em crise na situação que nós estamos vivendo, ou em qualquer situação que eu venha a viver?
Porque a eternidade com Cristo é incomparavelmente melhor. Então veja, nós temos primeiro um princípio de esperança. Esperança de que as lutas dessa vida vão ser superadas. Esperança de que eu vou crescer nessa vida. A esperança de que Cristo vai estar comigo, me dando vitória todos os dias, porque o apóstolo Paulo também diz isso, lá em 1 Coríntios 15, 37. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Então nós somos vitoriosos. Romanos, capítulo 8, 31. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então veja, esperança. A nossa esperança não é uma esperança de uma vida frustrada, de uma vida triste. A nossa esperança é uma esperança de uma vida melhor, a cada dia melhor. E o sofrimento, pastor? O sofrimento não se compara com o eterno peso de glória que nos espera em Jesus. Por isso que eu tenho esperança diária. E essa esperança me leva ao quê? A não parar. Eu continuo. E o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 58. O que ele diz lá? Por isso, amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja, firme, constante, abundante no trabalho que eu faço no Senhor. Por quê? Porque todo esse trabalho, ele está linkado, completamente conectado, ele está totalmente enraizado na eternidade. Vocês se lembram que eu falei no início da mensagem que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós não somos chamados a algo desconhecido, nós somos chamados para a nossa origem. A nossa origem é a eternidade, irmãos. Quando você vai para a genealogia de Jesus, na genealogia diz o quê? Lá a partir da genealogia que está em Lucas, que é uma genealogia que vai de Jesus para trás, começa lá, né? Jesus vem de José, José de fulano, de ciclano, tal. Aí ela é Sete de Adão e Adão de Deus. Onde está a origem do homem? Em Deus. Você quer viver bem? Tem que colocar os olhos na sua origem, na eternidade. Porque é na eternidade que eu descubro o real sentido da vida. Viver. Porque vida eu só tenho em Jesus. Só em Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero concluir fazendo uma pergunta. Diante dessa crise que nós estamos vivendo, que às vezes gera em nosso coração tantas perguntas, e uma delas é: qual é o sentido da vida mesmo? Olha, tudo que está acontecendo. Mas a pergunta é: onde você tem colocado, onde temos colocado nossa esperança? Aonde temos concentrado as nossas forças? Eu não estou podendo trabalhar. Não, você não está podendo, não é que a gente não está podendo trabalhar a gente pode. É que o tipo de trabalho que a gente está interessado é outro. Mas trabalhar a gente pode. Porque o Senhor Jesus lá em Marcos diz aqui para nós: vocês dizem ainda que há 4 meses para a colheita, eu porém vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a colheita. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Antes desse tempo que nós estamos vivendo, tinha muita gente falando assim: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para me envolver com as coisas da igreja. Não era assim, irmão José? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para aquilo outro. Não, pastor, não me coloque em nada porque eu não tenho tempo. Agora tem muito tempo, então vamos trabalhar para Jesus. Eu brincava com o Jair é meu amigão. Jair, a gente nunca passou tanto tempo dentro da igreja, como a gente tem passado agora. Não é verdade, Jair? Irmãos, e não é ruim. A gente tem
tem as preocupações, tem, claro que tem. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que realmente importa. Que é aquilo que Jesus nos chamou para fazer, ser testemunhas. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, para que a gente seja testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É hora de nós começarmos a trabalhar para aquilo que fomos chamados para trabalhar, para o reino eterno. E por fim, o sentido da vida é viver quando nós estamos focados, quando o nosso princípio está na eternidade. Aí a gente vai viver melhor. Se você se preocupar apenas com este mundo aqui, o apóstolo Paulo disse isso. Se Cristo ressuscitou apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas não, Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna, para nos levar de volta para de onde nós nunca devíamos ter saído. Mas fomos sacados de lá por causa do pecado. Mas em Jesus, nós somos libertos desse pecado, libertos dos pecados, e podemos ser intronizados, introduzidos novamente à eternidade. Qual é a sua preocupação mesmo? O que tem gerado crise em sua vida mesmo? Nós temos uma viva esperança. Nós temos um trabalho mais nobre para realizar. Porque nós temos uma eternidade para desfrutar ao lado de Jesus. Você pode ficar em pé, por favor? Nós vamos orar também pela irmã Eliane. Ela pede oração por Vera, Suzana Duarte Alves, pelo irmão Joel. Ontem orei por ele ainda por telefone. E também por Melissa Braganholo. Vamos orar. Também outros irmãos, se você tem pedido de oração, nós vamos orar nesse momento. Eu quero mandar abraço aqui a todos os irmãos que acompanharam. Não vou citar o nome de todos vocês, irmãos, mas todos os irmãos aqui que estiveram aqui interagindo com a mensagem. Deus abençoe a vida de vocês. Dentro em breve, irmãos, nós vamos estar de volta juntos, né? E vamos poder orar juntos, de mãos dadas, nos abraçar, e nós vamos vencer mais essa. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, no meio dessa crise, Pai, talvez nós perdemos o sentido da vida. Mas, Senhor Deus, essa crise não vai tirar de nós o sentido da vida, porque o nosso sentido da vida está em Jesus. O sentido da vida é viver. E para viver nós precisamos ter uma viva esperança. Essa esperança tem um nome, é Jesus. Para viver nós temos que nos movimentar em direção a essa esperança, em direção aos mandamentos de Jesus. Nós temos que nos movimentar baseado naquilo que Ele deixou para nós, porque viver e ter sentido na vida é saber que a vida não termina aqui, mas tem uma eternidade preparada para nós em Cristo Jesus. Então, papai, completa essa palavra em cada coração, em meu coração, em nossos corações. E assim, papai querido, nos despede em paz, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre.